patronal de 20% nas contratações de contribuintes individuais, quando a contratação é feita pelo produtor rural pessoa física. A grande questão, e que muitas pessoas terminam atrapalhando, é: o produtor rural precisa ou não precisa pagar os 20% sobre a contratação de contribuintes individuais? Para te explicar isso, eu vou ter que voltar à Constituição Federal, lá no artigo 195, que diz o seguinte: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Inciso 1, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Então, na Constituição Federal, no artigo 195, inciso 1, a linha A, nós temos aqui a previsão do pagamento sobre folha de salários. Essa é a regra geral que veio lá da década de 80. O parágrafo 8º do artigo 195, só para a gente relembrar, determina que o segurado especial, que é o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatários rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Então, você vê que no parágrafo 8º, desde a Constituição de 88, parágrafo 8º do artigo 195 da Constituição Federal, nós já tínhamos aqui para o segurado especial a previsão de pagamento sobre comercialização de produção. Mas, com o evoluir da legislação, nós tivemos outras legislações. Eu posso citar para você a Lei 10.256 de 2001, entre diversas outras, que alteraram a Lei 8.212 de 91. E a Lei 8.212 de 91, em seu artigo 22, traz a previsão da contribuição da empresa e do equiparado. Lembrando que o artigo 15 da Lei 8.212 de 91, no seu parágrafo único, equipara o contribuinte individual à empresa em relação às obrigações que ele tem perante as contratações que ele faz de outros contribuintes, de outras pessoas físicas, tá? E esse contribuinte individual está qualificado no artigo 12, inciso 5, a linha A, que é o produtor rural, pessoa física do tipo contribuinte individual. Então, vamos retornar ao artigo 22. O artigo 22, ele traz a previsão legal do pagamento sobre folha de pagamento, que diz o seguinte: da contribuição da empresa, artigo 22, já estou na Lei 8.212 de 91. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no artigo 23, é de... Olha o que diz o inciso 1, e você precisa prestar muita atenção no texto do inciso 1. 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos. Observe que no texto do inciso 1 não fala de contratação de outro contribuinte individual. Fala da contratação de empregados e de trabalhadores avulsos. Já o inciso 2 fala para o financiamento do benefício previsto nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213 de 91, a nossa lei da Previdência Social, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês aos segurados empregados e trabalhadores avulsos. Então, observe, o inciso 1 e o inciso 2 da Lei 8.212 de 91, quando fala do pagamento de 20% e da parte do RAT, não cita contratação de contribuintes individuais. Ele só será citado no inciso 3. Repito, artigo 22, Lei 8.212 de 91. 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviço. Essa regra do artigo 22, ela está pautada, ou melhor, ela está determinando o pagamento sobre a folha de pagamento, sobre a folha de salários. Mas, no caso do produtor rural,
pessoa física, né, o contribuinte individual e até mesmo o segurado especial, o artigo 25 da mesma lei, lá no capítulo 6 da Lei 8.212 de 91, que fala da contribuição do produtor rural. No caput do artigo 25 nós temos o seguinte, é aqui que está o detalhe que vai reforçar o que eu tenho dito nos grupos e nos cursos que eu faço sobre o Fundo Rural, que quando o produtor rural, pessoa física, né, contrata uma pessoa física, um contribuinte individual, ainda que ele esteja pagando o seu Fundo Rural sobre a comercialização da produção, não importa, se ele contratar um contribuinte individual, esse produtor rural, pessoa física, ele tem que pagar o patronal de 20%. Então você vai entender agora. O patronal de 20% na contratação de contribuintes individuais está lá no artigo 22, inciso 3. Agora vem o Fundo Rural, que no passado, meados de 2001, pegando aqui a Lei 10.256, alterou essa Lei 8.212, trazendo a possibilidade do pagamento sobre comercialização de produção. Tá? Eu não estou falando nesse momento aqui da opção pela folha de pagamento. A regra era que se pagava sobre folha de pagamento. Com a redação dada pela Lei 10.256 do ano de 2001, possibilitou-se ao produtor rural pessoa física pagar sobre a comercialização da produção, inclusive tanto o contribuinte individual quanto o segurado especial, que nós vimos que está lá no artigo 195, parágrafo 8º da Constituição Federal. Olha o que diz o caput do artigo 25. Presta muita atenção. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que trata os incisos 1 e 2 do artigo 22. Opa, o que é o inciso 1 e 2 do artigo 22? O inciso 1, 20%, que é o patronal, sobre os pagamentos realizados ou creditados a trabalhadores avulsos e a empregados. Se você prestou atenção no texto anterior desse vídeo, você viu lá que eu chamei a atenção que o inciso 1 do artigo 22 só fala do pagamento ou creditamento a empregados e a trabalhadores avulsos. Então ele está dizendo aqui, ó, o que trata os incisos 1 e 2 do artigo 22. O inciso 1 é o patronal de 20% sobre o que eu pagar ou creditar a empregados e trabalhadores avulsos. E o inciso 2 do 22 é a parte do RAT sobre o que eu pagar ou creditar a empregados e trabalhadores avulsos. Observe que no artigo 25 ele não trata do inciso 3. E aqui no artigo 25 é criada ou é regulamentada aquilo que nós chamamos de contribuição previdenciária substitutiva, onde o produtor rural, na época, né, ano de 2001, deixou de recolher sobre a folha de pagamento para recolher sobre a comercialização da produção. Vou repetir novamente o início do caput. A contribuição do empregador rural pessoa física. Então ele está falando do contribuinte individual, produtor rural do tipo contribuinte individual. Inclusive a gente fala bastante sobre isso no nosso curso do Fundo Rural. Então, vou terminar de ler o 25. Vou começar. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que trata os incisos 1 e 2 do artigo 22, 20% e RAT sobre o que eu pagar empregado ou trabalhador avulso, e a do segurado especial, referidos respectivamente na linha A do inciso 5 e no inciso 7, que é o segurado especial desta lei, destinado à Seguridade Social é de 1,2 da receita bruta proveniente da comercialização da produção e 0,1 da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para financiamento das prestações por acidente de trabalho. Quando nesse artigo 25 a legislação tratou de retirar o pagamento sobre a folha de pagamento para pagamento sobre a comercialização da produção, ela não alterou, ela não mudou o impacto do inciso 3 do artigo 22 da Lei 8.212 de 91. É por isso que quando um produtor rural, pessoa física do tipo contribuinte individual, conhecido também como empregador rural, quando ele contrata um empregado, ou melhor, quando ele contrata um contribuinte individual, um autônomo, ou por exemplo, o cerqueiro, o veterinário que vai lá enquanto pessoa física e ele paga pelos serviços prestados, seja por uma nota fiscal emitida na prefeitura, seja por um recibo de pagamento autônomo, não importa. O fato de ter a nota fiscal não quer dizer que aquela pessoa física virou pessoa jurídica. Esse produtor rural tem que pagar os 20%. E você, senhor contador, você, senhor produtor rural, que é do tipo contribuinte individual, empregador rural e não segurado especial, se você não sabe a diferença aí você vai ter que observar a legislação,
o empregador rural ele vai pagar pelo artigo 25 sobre a comercialização da produção, em substituição ao que está no inciso 1 e 2 do artigo 22. Ele não fala do inciso 3. Então, a regra de obrigatoriedade do inciso 3 do artigo 22, dessa Lei 8.212 de 91, ela se mantém. Mesmo, Elielto, que eu esteja pagando o fundo rural sobre a comercialização da produção, mesmo. Porque a contribuição do fundo rural, conhecida como contribuição previdenciária substitutiva, substitui somente 20% do pagamento que eu faço a empregados e trabalhadores avulsos, inciso 1 do artigo 22, e a parte de RAT, que está no inciso 2 do artigo 22 da Lei 8.212 de 91. O inciso 3 ele não foi substituído, ou melhor, a incidência do inciso 3 do artigo 22 não foi substituída pela incidência que está no artigo 25, que é o fundo rural. Então, cuidado, meus amigos, quando vocês dizem que produtor rural, quando contrata pessoa física, ele não vai pagar patronal de 20%. Ele não retém. Inclusive, a não retenção está prevista na Lei 10.666. Tá? Eu vou até olhar se é esse mesmo número da lei. Vou colocar aqui no vídeo para confirmar com vocês. Eu vou colocar o número da lei aqui. Mas quando um produtor rural, pessoa física, um empregador rural, contrata uma pessoa física, que é um contribuinte individual, ele paga para essa pessoa, tá? Pelo serviço prestado, ele tem que pagar os 20% de patronal. E cuidado, tem muito produtor rural que quer lançar esse pagamento que ele fez a essa pessoa física como despesa da atividade rural. Até você pode fazer isso, não tem problema nenhum, já que é um serviço prestado para a sua atividade rural. Mas aí você vai se entregar de bandeja para a Receita Federal dizendo o seguinte: olha, eu contratei aqui uma pessoa física, um contribuinte individual, e a pergunta é: você pagou lá pelo E-Social a parte que cabe ao patronal em relação à contratação dessa pessoa física? Muito cuidado. A legislação do fundo rural, gente, ela é muito mais complexa do que o que você imagina. Infelizmente, muitos colegas nossos contadores, por não fazer uma leitura aprofundada da legislação, terminam cometendo alguns equívocos que vão colocar o seu cliente lá na ponta em risco perante a fiscalização. Como eu sempre digo, a sorte ou a desgraça, com perdão da palavra, é a falta de fiscalização. Porque se houvesse, esse tipo de coisa não passava. E outra coisa, Elielton, como é que eu vou pagar esses 20% do patronal? Evento S1200 do E-Social, que é o folha de pagamento. Lá você lança o contribuinte individual, aquele que te prestou serviço, né, na folha de pagamento do produtor rural pessoa física, coloca os dados dele porque ele é um contribuinte individual. Então, você vai pagar os 20% sobre a contratação desse cidadão, mas você não vai reter dele 20% ou 11%. Não existe essa retenção. Repito, eu vou colocar a lei aqui e o artigo que fala sobre isso, sobre essa não retenção quando eu contrato um contribuinte individual, o próprio produtor rural. Aliás, isso no nosso, se você participou do nosso curso do Fundo Rural agora no mês de novembro, nós temos lá vários slides falando sobre isso e que está gravado e que você pode assistir. Só para relembrar os senhores, agora novamente no mês de dezembro, nós teremos mais uma vez o curso de Fundo Rural. São 8 horas de muita legislação. É muita coisa, gente. Com todo respeito à opinião em contrário. Um abraço, professor Elielton, até o nosso próximo vídeo. Tchau.